Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Color Grading aqui nos arquivos dos inscritos do canal. Hoje eu vou fazer o tratamento de uma imagem e de um arquivo que eu não trouxe ainda no canal, que é justamente de drone, DJI, dentre outras marcas aí, obviamente de drone, mas essa é a primeira que eu tô trazendo aqui no canal. E tô muito feliz porque é de um inscrito que cedeu as imagens para eu poder fazer a aula aqui para vocês. E você que utiliza drone, gostaria de ver aí tratamento? Essa é a sua chance. Estou trazendo agora uma aula explicando tudo que a gente precisa saber sobre como tratar uma imagem de drone da DJI aqui de 8 bits, ou seja, uma imagem 8 bits é totalmente diferente de uma imagem 10, 12 bits. Como que a gente faz o color grade? Muita gente fala que nem é necessário, né, fazer color grade 8 bits, que não vale a pena, mas eu vou mostrar para você que vale sim a pena e a gente consegue recuperar a imagem aqui em 8 bits, obviamente se ela foi gravada em log. E a imagem que a gente recebeu aqui do Bruno, vou deixar o arroba dele aqui para vocês acompanharem, o cara é excelente, manja muito de drone aí e tem esse DJI Mini 4 Pro. Essa é uma versão da DJI, você que utiliza drone vai saber muito mais do que eu, então me perdoe se eu cometer algum erro aqui, porque não é o tipo de equipamento que eu uso no meu dia a dia, mas vamos fazer o color grade aqui, ver como que funciona. Na verdade, vai ser um breakdown, o color grading eu já fiz, para não ter que me estender tanto no vídeo, porque eu vou explicar diversas coisas aqui que você que tem um drone e que grava um drone com arquivo 8 bits precisa saber, para evitar de destruir mais a sua imagem e conseguir extrair o melhor dela. Beleza, então já aqui na minha tela nós temos um aparato de imagens que eu já coloquei na timeline. Eu criei uma nova timeline, não vou mostrar como que faz isso, tem várias aulas aí no canal explicando sobre timeline. E aqui nós temos os arquivos, ele passou uma gama de 5 arquivos para a gente tratar. Eu escolhi o arquivo master, digamos assim, que seria a cena principal. Como eu já expliquei para vocês aqui em outras aulas, a gente faz a marcação da nossa cena em cada arquivo. Então, por exemplo, se a gente segurar o atalho Shift e as direcionais para cima ou para baixo, a gente passeia entre as cenas principais que a gente fez seleção. E assim fica mais fácil lá na aba Color para a gente olhar as cenas sem ter que ficar arrastando ali a agulha, né, do playback e perdendo aí a nossa referência. Então aqui, por exemplo, eu já passeio com o Shift e as teclas para cima ou para baixo do direcional do teclado e a gente já vai direto nas cenas que a gente quer colorir. Aqui no Color Grading, ele está com o Color Grade ativado, eu vou desativar no geral para vocês verem. Essa daqui é a imagem log que veio aí do nosso DJI Mini 4 Pro. Cara, por mais que seja um arquivo 8 bits, eu tenho uma informação bem excelente para se trabalhar. Aqui é a imagem bruta, então se a gente vier na waveform, vou aumentar aqui o tamanho para vocês. Nós temos aqui a waveform do nosso arquivo. Eu sempre oriento vocês a trabalhar dentro da DaVinci Resolve na nossa segurança, margem de segurança 896, que eu considero uma margem de segurança, não é uma regra geral, né? Você escolhe o que você acha melhor. Mas a minha experiência 896 sempre foi para mim uma forma segura de exportar o meu arquivo no final e não estourar tanto nas telas. Quando a gente está falando de um drone, a gente tem esse arquivo, nesse caso aqui, no Mini 4 Pro, nós já temos uma waveform bem esticada, né? Então a gente tem as sombras mais fletadas, né? A forma como a DJI trabalha esse arquivo aqui para a gente entregar essa informação. E nós temos aqui os realces, né, por conta do céu, inclusive uma região aqui que já está clipada, né, já bateu 1023, ou seja, já vem original do arquivo clipado. A gente vai tentar aí resgatar a informação. Eu vou fechar aqui a waveform, vou deixar aqui para vocês em miniatura, né? Aqui na nossa imagem, então, vou habilitar toda a visualização do color grade, vou desabilitar os nós. A gente vem com o CSTI e CSTO, que é justamente a nossa conversão do arquivo, né, de log para DaVinci Wide Gamut, DaVinci Intermediate e depois para Rec 709 Gamma 2.4, que seria as telas, né, que a gente enxerga, celular, monitor, TV, qualquer tela que é dentro da recomendação 709. Eu trabalho, galera, e oriento vocês a fazerem isso, que são uma Power Grade aqui, onde tem os utilitários, ou seja, isso vai facilitar muito o teu dia a dia. Se a gente clicar em clips, eu vou vir aqui em uma das minhas master scenes, por exemplo, essa imagem aqui que o Bruno fez. Se a gente vir aqui na galeria, eu tenho aqui minha Power Grade, tem o CST Delog. Por quê? Eu faço o trabalho aí em drone, em qualquer câmera, né,
Canon, e vou salvando o CST, a configuração CST, porque se eu clicar com o botão de meio aqui do scroll do mouse, ó, a gente aplica o CST e já vem corrigidinho certinho, né? No caso da DJI, aqui no DaVinci Resolve, CST de input, que é o da câmera, tem um The-Gamut, que já é o gamut que a gente vai utilizar, só tem ele, a opção, e nós temos o The-Log, que aí seria o log da própria DJI aqui. Então já vai estar tudo pronto aqui, convertido para o DaVinci Wide Gamut Intermediate, e depois o CSTO, que vai estar as configurações, né, do DaVinci Wide Gamut para a Rec 709, e essas configurações aqui que eu vou explicar para vocês ali na nossa imagem principal. Voltando aqui para a imagem principal, vou ativar então aqui CST de entrada e de saída. Ele já fez a conversão para o Rec 709, vocês podem ver que é uma imagem que, diferente aqui do original, ela é bem achatada, né? Olha como ficou o nosso gráfico aqui. Ele estava mais achatado, na verdade é o inverso, né? Não é bem achatado, ela vai ficar mais esgarçada, ou seja, ela clipou o 1023, que é os realces, e clipou um pouco aqui as sombras, né? O cavalo aqui, o boi, essa região aqui da nossa área das pessoas, né? Vou até selecionar os dois nós, colocar em tela cheia, ó. Log, ou seja, como vem da câmera, e convertido para o Rec 709. É comum que aconteça isso, é que a gente está tentando trabalhar da forma mais segura possível. Se a gente vier no CSTO, nós temos esses ajustes aqui de mapeamento, né, de tons, ou seja, aqui nós temos o Tone Mapping. Eu sempre oriento vocês a utilizar o Luminance Mapping, porque ele vai nos ajudar a ter uma luminância que a gente está trazendo meio que do HDR para o SDR, a gente vai converter para uma tela SDR, né? E a gente precisa que a transição das sombras e dos realces aconteçam de forma suave. Por isso que aqui eu boto em 10.000, já deixo no máximo, né? E utilizo aqui essa configuração, adaptação em 1.00 e o Maximum Output Needs 100. O 100, ele vai funcionar na maioria dos arquivos, tá? Então, tipo um C-Log, S-Log, o próprio aqui da Blackmagic também, que é o filme, né? Nós temos aqui. E aí, quando a gente vem para o Saturation, aqui, que é o Gamut Mapping, a gente vai trabalhar a compressão de saturação, para que a gente consiga ter as cores entre o meio termo. Eu não quero essa saturação desbotada, que são aquelas cores mais desbotadas na saída, e eu não quero uma vibração muito alta nessas cores para que não venha clipar as cores, porque você acha que só clipa realce e sombra? Não, a gente clipa as cores também, fica aquela cor que tá muito saturada, muito over, né, que a gente diz, ou seja, muito fora da naturalidade. E como a gente quer extrair imagens com naturalidade, se você tem um drone, por exemplo, e gostaria aí, né, eu sei que as pessoas gostam de copiar informação, às vezes não quer aprender passo a passo disso aqui, se você quiser pegar essas informações e testar aí no seu e ver o que vai acontecer, pode ser que funcione muito bem para você. Então aqui a gente já tem todo esse trabalho aqui que eu fiz aqui no Color Space Transform e que resultou então aqui a forma mais segura de se trabalhar a conversão. Agora a gente vai para a parte da base, que é o meu nó de base que eu renomeio aqui, é algo pessoal meu. Então a gente tem antes e depois. Eu já trouxe uma recuperação interessante, porque lembra, aqui no canal eu tenho inclusive uma aula sobre isso, que é justamente sobre um contraste mais cinemático, né? Não é bem isso cinemático, mas é o fato de que a gente recupera certas regiões da nossa imagem. Então, se eu desabilitar, olha como que era o gráfico antes, bem esgarçado, e agora a gente vem meio que comprimindo ele para resgatar informação nos realces e nas sombras. Se a gente colocar o waveform em tela cheia, veja bem que essa linha aqui, que é onde está clipada, né? Se eu botar o meu mouse bem aqui, ó, nessa nuvem, é ali que está apresentando na nossa waveform. Quer dizer que essa imagem aqui, nessa região, já foi perdida a informação já na gravação. Então, já é um probleminha do arquivo bruto mesmo na hora da gravação, já clipou o céu. É algo que a gente não consegue recuperar aqui na pós-produção. Então, se você vier com um arquivo na pós-produção com esse branco clipado já no arquivo bruto, esqueça, você não vai conseguir recuperar isso porque não tem informação ali, já é o branco total, principalmente porque a gente não está trabalhando em RAW, é um arquivo H264, só que dentro do Gamma Log, né? Então tem só que lembrar isso para vocês não acharem que se a gente puxar os realces aqui vai recuperar. Não, é tanto que dentro das nossas curvas aqui, eu já puxei bem o realce, olha só, utilizando o canal Y, né, somente, você vai... normalmente o de vocês vai estar linkado assim, né? YRGB.
A gente vai deslinkar, vai ficar somente canal de luminância e aqui vocês vão adicionar o Editable Splines. Eu tenho aula só sobre contraste, vou deixar aqui no card para você assistir depois dessa aula se você trabalha com drone, onde nessa configuração a gente consegue então recuperar o que a gente consegue de informação nos realces, tanto que o céu já começou a aparecer mais, e as sombras, né, que seria aqui os pretos totais, que seriam a própria pele do boi aqui, e a região dessas pessoas que estão assistindo, a gente já recuperou aqui uma boa parcela. Depois disso, galera, eu fiz um nó aqui chamado HDR Cell, onde eu trabalhei, deixa eu dar um pequeno salto para frente aqui, onde eu trabalhei aqui no HDR justamente a região aqui do Specular e do Highlight. Se eu clicar aqui no Specular para ver, ó, a máscara, essa bolinha aqui do lado, gente, no HDR, é justamente a máscara, né? Ele vai... Tudo que tá cinza não aparece, então ele mostra ali o céu, ó, azulzinho. E aqui eu tenho o Highlight, que é o restante do céu, já aqui na nossa imagem. Então eu tô trabalhando isso. Óbvio que pega aqui umas regiões, deixa eu tentar colocar em tela cheia para vocês. Se eu der um Ctrl F, ó, tem umas regiões de azul que acabam aparecendo e entrando no Highlight. Eu poderia retirar, mas eu vi que não, aqui nessa região, nessa imagem específica dessa vaquejada, é importante utilizar aqui porque a gente consegue já uma boa parcela da imagem. Se eu desabilitar aqui a máscara, a gente já tem então o céu, ó, antes e depois, vou colocar em tela cheia, então a gente tem aqui antes, sem fazer essa recuperação da tonalidade do céu, e depois com o céu recuperado. Ponto extremamente importante aqui, galera. Entendam bem o que eu vou explicar agora. Nós temos uma imagem 8 bits. Imagem 8 bits, diferente de 10 bits, nos tem uma margem muito baixa de se trabalhar dentro dessa imagem 8 bits, porque as cores já estão de uma forma bem linear, então a gente não tem tanta margem para poder esticar mais a imagem, retirar mais aí informação ou acrescentar mais informação. No céu, se a gente não cuidar, a gente vai começar a trazer o bending. Deixa eu ver se eu consigo aqui trazer esse efeito para vocês. Vocês vão ter uma noção bem do que eu quero explicar. Deixa eu voltar aqui, vou criar um novo nó aqui só para a gente brincar um pouco com isso. Eu vou pegar, por exemplo, aqui, eu vou utilizar as primers e vou subir aqui os ganhos, né? Ou baixar, quem sabe. Ó. Se eu baixar os ganhos, a gente já começa a ver algo assim acontecendo. Vou subir um pouco o gama, né? Geralmente as pessoas fariam isso. Pega as sombras, né? Vem trabalhando aqui um pouco mais. Ou até volta os realces aqui, ou vai baixando mais. Não tem problema. Se a gente der um Ctrl F aqui na nossa imagem, olha como ficou a transição das nuvens, né? Começa a ficar um negócio muito grotesco do céu com as nuvens, principalmente na região mais clipada. Presta muita atenção aqui. Olha essa transição que começou a gerar certos artefatos. E o bending é nada mais do que certos degradês. Aqui, como a gente tem bastante nuvem, tem bastante informação de contraste, esse bending não aparece tanto. Porém, vem o outro problema que a gente tem, que é esse artefato aqui. A gente tem o branco clipado, ele não consegue transicionar dentro da tonalidade, o que traria uma naturalidade no céu. Então fica a imagem muito plástica, fica uma imagem realmente que está esgarçada e destruída, né? E não é isso que a gente quer. Óbvio que eu exagerei no ajuste aqui, mas muitas pessoas quando vão empilhando o ajuste na imagem, vai ficando realmente algo grotesco. Se a gente der um Ctrl F, olha como a transição aqui é melhor. Eu vou dar um Ctrl Z, deixar aquele nó, né? E eu vou só habilitar e desabilitar ele. Aqui é com o nosso branco acinzentado, a tonalidade errada, nada correto. Se eu desabilitar ele, olha como a transição é melhor. Por mais que essa região esteja clipada no branco, lá no nosso gráfico, né? Já veio assim no bruto, a gente ainda tem a transição muito mais tranquila. Se a gente habilitar aquele nó que tentaria corrigir esse problema, olha como ficou feio, né? Não é natural isso daqui e a gente teria mais naturalidade aqui. Então, às vezes, pessoal, um ajuste que você vai fazer numa imagem 8 bits, você vai mais retirar do que acrescentar mais coisas, né? Então, ali eu tinha acrescentado mais problema na minha imagem. Então, a gente vai sempre trabalhar de forma mais segura aqui. É o que eu oriento vocês. Imagem 8 bits, seja de iPhone, drone que ainda não faz 10 bits, né? Qualquer câmera como o ZV-10, que também é 8 bits, trabalhem tudo de forma sutil. Se a gente vier aqui no meu nó de HDR, e a gente for aqui no HDR, presta bastante atenção nisso aqui, ó. Eu tenho aqui no Highlight, onde eu trouxe aqui o slider,
pra gente ter um pouquinho de um ciano entrando ali, né? Inclusive, já é um ponto importante, você quer fazer um look teal and orange, você pode muito bem utilizar aqui esse efeito no highlight, né? Você pode pegar e separar a sua imagem, vai trabalhar os highlights, já sabe que o teal and orange você quer jogar ali o ciano pro céu, então a gente vem no highlight aqui e já trabalha a tonalidade que fica entre verde e, obviamente, aqui o aqua, né? Ou o ciano em si. E aí a mistura dos dois, a gente já tem um look interessante no nosso céu. E veja que aqui nós temos X e Y. Aqui é como se fosse um plano cartesiano, né? Lembra disso, aula de matemática, que você tinha o plano cartesiano, onde nós temos os valores para X e Y, né? Seja para cima ou para baixo, sendo os negativos e os positivos. Eu tenho aqui, olha o ajuste que eu fiz, galera, como é muito sutil. 0.01. O X está zerado. Eu trouxe só para o Y e ainda foi 0.01 de ajuste. Para vocês verem que na imagem 8 bits, um pontinho já representa muita coisa. Se eu desabilitar, a gente tem antes, né? Depois, olha como o céu está um pouquinho mais vivo no seu azul, né? O 8 bits, você não pode trabalhar com a mão muito pesada, né? Diferente de um 10 bits que tem muita margem para você chegar, a transição ela acontece maior, o 8 bits é muito curta essa transição. Então a gente, um pouco de ajuste já dá uma grande diferença no céu, aqui nesse caso que é esse nó. Então tenham muito cuidado na hora de trabalhar um arquivo 8 bits. Não extrapolem. Por exemplo, Specular aqui, eu subi 20 pontinhos, né? 1.20, então são 20 pontinhos aqui de saturação no céu, no Specular, né? Que é justamente um pouquinho ali da máscara do nosso céu, e nem é o céu todo, ou seja, algumas regiões aqui, somente que compreendem o Specular, tem a saturação 1.20, vocês podem ver que saturação começa em 1.0, né? Então foi 20 pontinhos de saturação, pouquíssima coisa, já deu esse resultado aqui mais carregado, então tem que ter bastante cuidado na hora de tratar essa imagem, tá? Isso é muito importante. Depois disso a gente vai vir com o Bleach Bypass, que eu utilizo bastante, onde a gente trabalha ali a relação contraste-saturação. Não vou explicar detalhadamente isso aqui, vocês têm aula aqui no canal, vou deixar o card aqui também para você assistir depois. Efeito que é utilizado, né? Esse look do Bleach Bypass utilizado muito aí no filme, foi utilizado, né? No Resgate do Soldado Ryan, e outros filmes também utilizam essa técnica, muito interessante. Depois disso, a gente vai vir com saturação HSV. Vou dar um Ctrl D aqui para habilitar. Olha como foi sutil. Antes, depois. Antes, depois. Quase você não vê ajuste aqui. Lembrem bem, 8 bits, a gente está empilhando algumas edições aqui que estão acontecendo, né? Mesmo que sejam nós, são edições e correções, nesse caso aqui, empilhadas. Então a gente tem que trabalhar sempre a sutileza do 8 bits, tá? Para a gente manter o máximo de informação sem destruir a imagem tanto quanto a gente teria o peso de edição num 10 bits. Ítalo, por que tu tá utilizando o HSV, né? O HSV ele me dá mais profundidade. Existe muita diferença, tá, pessoal? Aqui na saturação usando Color Space, HSV e HSL. O HSV eu achei mais interessante, que eu quero vir aqui com um pouquinho mais de peso nessa imagem. Não vou explicar também aqui detalhadamente a diferença do HSL e HSV, porque eu tenho aula aqui no canal, vou deixar aqui no card também para você. Vocês percebem que tudo que eu falo aqui, provavelmente eu já tenho aula feita, então dá uma maratonada no canal nessas aulas que eu tô colocando no card, assiste elas para você conseguir aí se aprofundar detalhadamente, se você tem interesse de aprender detalhadamente, né, e melhorar suas imagens do DaVinci Resolve. Mas vim com HSV de saturação bem sutil, novamente 8 bits e trabalha de forma bem tranquila. E aí agora, como a gente está num processo de correção, eu uso muito esses nós aqui de cima, né, como um processo de correção. Tá? Então aqui seria o meu processo corretivo, que a gente chamava no passado de Color Correction, né? E depois eu venho com o Grading, que é justamente o look que a gente vai criar a parte criativa da nossa imagem. Se você faz diferente, fique à vontade, não estou dizendo aqui que é uma regra novamente, mas com os anos de experiência que eu tenho trabalhando aqui no DaVinci Resolve com pós-produção, é assim que eu acho mais tranquilo de se trabalhar. E aí, galera, eu olhando essa imagem, eu vejo que ela precisa de uma correção de balanço de branco. A gente vem aqui no Parade, eu vou maximizar na tela, perceba bem, eu tenho muito azul sobrando em relação ao restante do canal vermelho e verde. A gente precisa muitas vezes, e isso aqui novamente não é uma regra, mas ajuda muito a você saber se o balanço de branco está certo ou não, o equilíbrio RGB dessa imagem. Então a gente sempre tem que cuidar com isso, né? Nesse caso aqui eu preciso agora dar uma sutil equilibrada
no RGB para que a gente possa chegar na tonalidade correta. Vou habilitar esse nó e agora a gente tem justamente o equilíbrio do nosso RGB. Eu vou colocar aqui do ladinho, eu vou deixar em cima da imagem por enquanto, só para vocês verem, né? Antes, olha como estava o nosso RGB. E depois, como está agora o nosso RGB. Bem mais equilibrado, a gente tem agora um pouquinho mais de naturalidade nas cores. Se a gente vem aqui, ó, antes, a nossa imagem, e depois colocar em tela cheia, antes, muito azulado, o azul estava sobrando aqui, e depois a gente corrigiu. Ítalo, como que tu fez essa correção? Muito simples, pessoal. Vou fechar aqui os scopes. Quando você vai corrigir um balanço de branco, você utiliza o Parade, tá, pessoal? Que a gente tem os canais RGB. E eu não vou entrar em detalhe em RGB, eu tenho aula aqui no canal falando sobre como trabalhar melhor o RGB dentro do nosso DaVinci Resolve aqui na nossa imagem. Vou deixar o card aqui também para você assistir depois. Eu utilizei as curvas para a gente poder fazer esse ajuste. Galera, não precisa ser nenhum nerd para utilizar isso, para entender, tá? Aqui eu tenho os canais RGB. Se eu clicar no R, ele vai listar para mim somente o R. Eu vou desabilitar aqui nos 3 pontinhos o Editable Splines, porque eu quero que essa linha ela não modifique aqui no centro, ela seja uma linha realmente linear, digamos assim. Então, como tinha muito azul, eu peguei aqui o azul, que é o nosso canal Blue, e desci ele nos realces, né? Nós temos aqui no lado direito do gráfico realces e no lado esquerdo aqui as sombras. O centro é os meios tons, né? Que compreende toda a informação aqui de pessoas, né? O objeto principal que está sendo filmado. Se eu descer o Blue, olha só, vou até descer de novo aqui para vocês, ó, voltar o Blue, ó como fica azulado, né? Então eu acabo descendo para a gente poder equilibrar esse azul. Se vocês perceberem aqui no nosso Parade, olha o que acontece. Vou colocar ele aqui do ladinho, ó. Se a gente voltar o azul para o que era antes, olha como o azul fica muito mais alto, né? E a gente vem aqui, ó, trazendo o azul mais para baixo para chegar nesse equilíbrio nos realces, tá? Feito isso, vou fechar o Parade aqui, a gente equilibrou os realces aqui em cima, né, no azul, nós vemos aqui nas sombras também e puxamos um pouquinho a coisa, né, ó, se eu até voltar para vocês aqui, ó, eu tenho o azul bem detalhado, o azul que tá aqui, então só dou uma puxadinha aqui pra gente recuperar o quê? Qualquer azul que estiver contaminando o boi aqui, por exemplo, o boi, os cavalos, as pessoas, essa região que tem a galera assistindo, então a gente tirou azul que estivesse contaminando essa região. Como o balanço de branco precisaria ser corrigido, e foi o que a gente está fazendo aqui, eu preciso corrigir ele de forma integral na minha imagem. Mas aqui eu estou fatiando, estou trabalhando primeiro os realces e depois as sombras. Como os realces aqui é o que compreende boa parte da minha imagem, eu venho para o canal R, já que eu desci o azul, eu venho subindo aqui um pouquinho de vermelho. Pode ver, né? A gente voltar aqui, ó, a imagem fica muito esverdeada, então eu preciso equilibrar, né? Então venho trazendo um pouquinho de vermelho aqui, a gente já consegue trazer um equilíbrio nessa imagem do balanço de branco. E o verde, eu trouxe ele pouca coisa aqui, né? Se eu pegar o green aqui, ó, ele andou pouquíssima coisa aqui nos realces, não era tão necessário. No geral, resumindo todo esse ajuste, eu baixei azul nos realces, subi um pouco de vermelho e um pouquinho de nada de verde e tirei nas sombras o azul que estava contaminando. Isso nos deu esse resultado final. Antes, a imagem bem azulada e depois a gente deu já uma equilibradinha. Óbvio que muitas pessoas vão olhar aqui e achar que está muito esverdeado ou está muito quente, mas é porque muitas vezes vocês precisam parar para observar a imagem errada e aí a imagem correta, né? Não é correto a gente ver a imagem toda azulada, né? Aqui as placas brancas. E a gente tem uma imagem que foi feita num dia que a gente quer resgatar esse tom mais quente também. Isso já ajuda a gente a transicionar para a parte de criação, que é onde a gente vai entrar agora. Se você tem a versão gratuita do DaVinci Resolve, provavelmente você não vai conseguir fazer isso que eu vou fazer agora, que é mostrar sobre o Film Look Creator, porque ele só está disponível na versão paga. Mas você pode aí trabalhar de forma criativa utilizando, por exemplo, aqui as Color Wheels para achar um equilíbrio. Eu vou entrar agora em Split Toning também no Film Look Creator e eu tenho aula só sobre Split Toning para você fazer nas curvas, ou seja, você não precisa do Film Look Creator para criar o Split Toning. Eu tenho aqui dentro do Film Look Creator padrões aí como o REC 709 do Kodak 2383. Você pode também muito bem utilizar um LUT para poder criar esse look, ou seja, tudo que eu vou usar no Film Look Creator é mais para agilizar o processo, mas você consegue fazer de forma gratuita no seu DaVinci Resolve gratuito, mas vai ter um pouquinho mais de trabalho. Você consegue chegar no resultado
na forma criativa, não tem desculpas. DaVinci Resolve gratuito eu utilizei por vários anos até comprar a versão paga, então não tem como você ficar sem acompanhar essa aula. Vou habilitar então Film Look Creator. A gente já deu um sutil ajuste, tá, galera? Ó, não é nada grotesco, ó. Antes, depois. Olha como a gente tem aqui algumas áreas da nossa imagem que a gente acabou alterando com o Film Look Creator para já começar a parte criativa. Se a gente vir abrir o Film Look Creator, nós temos aqui então ele habilitado. Toda vez eu clico em Clean Slate para ele limpar todos os ajustes. Se você estiver utilizando a versão paga agora, né? Eu utilizo o Rodecaster. Na maioria dos casos, utilizo o Rodecaster. Ele simula o Kodak 2383 D60, se eu não me engano, que tá ali ligado ao Teal and Orange, que todo mundo adora, quer criar o Teal and Orange, né? Essas coisas de cinema e tal. Então a gente tem aqui uma simulação, tá, pessoal? Skin Bias, muita gente vai ficar com dúvida nessa parte, por quê? Beleza que nós temos as pessoas, o Skin Bias trabalha justamente o que ele diz aqui é o skin, que é a pele, né? Ou seja, a gente tá trabalhando tonalidade de pele. Eu deixei zerado, ou seja, fica em equilíbrio entre magenta e cor mais quente, como um amarelo e laranja, digamos assim. E aí, porque a gente tem em grande proporção, que seria o mais próximo da tonalidade de pele, esse barro. O barro, ele lembra muito a tonalidade de pele. Então, eu deixando aqui ele equilibrado, porque se eu trouxer para a esquerda, olha o que acontece, né? Ou eu deixo ele muito magenta na direita, ou muito amarelo na esquerda. Eu prefiro deixar ele zerado, que fica mais equilibrado, eu quero mais naturalidade no barro. Depois disso, eu não mexi em quase nada aqui, somente no fade. Para quê? Aqui assim o fade, a gente tem a imagem mais afundada nos pretos. Com um pouquinho mais de fade, a gente tem uma transição aqui nessas sombras. Ou seja, o zero, que antes estava bem perto de clipar, né, as sombras, ele já deu essa transição mais suave aqui. Eu tenho uma margem para trabalhar caso necessário aumentar algum tipo de contraste. Então a gente já trouxe esse fade bonitinho, que a gente também tem ele aqui no nosso nó de base nas curvas, tá? Então nas curvas, essa sombra que subiu aqui, vou até maximizar para vocês verem, esse pontinho que a gente sobe aqui, ele cria esse fade também. Então eu tenho duas aplicações de fade aqui para a gente suavizar a imagem. Por que que tu fez isso, Ítalo? Pessoal, quando a gente fala de uma imagem de drone, ela já é bem contrastada naturalmente. Por mais que seja filmado ali em curva log, ela é uma imagem que tem muito contraste, tanto no geral, na parte de meios tons, por exemplo, como a gente tem também o contraste com base em arestas, o que faz com que o drone fique muito nítido. Perceba aqui que nós temos essas linhas, né, que são os cabos de energia, né, fio, poste, né, tudo que é muito pequenininho ou fino, ele cria uma espécie de ranhura, né, e a gente não consegue ter isso tão suave, né? Você quer ir para um look mais cinemático, digamos assim, a gente não precisa dessa nitidez toda. Isso aqui não é só nitidez, mas o nome nitidez está mais ligado a contraste de arestas ou de bordas, ou acutância, que vocês também podem ver por aí na internet um nome como esse, que é justamente isso que gera esse serrilhado aqui. E esse serrilhado incomoda um pouco quando a gente quer mais naturalidade na imagem. A gente já vai resolver isso aqui, mas só para você entender por que que tem dois fades aplicados, tanto nas curvas quanto no Film Look, que é justamente para trazer, ó, essa transição suave aqui na sombra. É tanto que a pele do boi agora, ela tá bem mais suave, ela é preta, né? Nós temos aqui o rabo do cavalo, as roupas aqui das pessoas que estão participando da vaquejada, essa parte da sombra bem mais suave, bem mais sutil, aquele efeito película que todo mundo quer, a gente acaba resgatando com isso. Ítalo não tem o Film Look Creator. Fique tranquilo, você pode utilizar aqui as curvas e fazer o fade, né? Se a gente subir, eu vou habilitar novamente aqui o Editable Splines, se a gente subir aqui essa região, ó, maximizando aqui para vocês verem, vou subir, ó, a gente cria o fade, tá vendo? A gente tá fazendo esse fade nas sombras. Se eu der um Ctrl F, olha como tá o boi agora tem muito mais informação. Só que eu perdi contraste, eu quero profundidade na minha imagem, então eu vou descer um pouquinho para não ficar tão exagerado. A gente tem as sombras aqui preservadas para não clipar no zero, uma imagem muito mais soft, muito mais natural ao olhar, e a gente consegue criar sem utilizar o Film Look Creator, né? Feito isso, então, no Film Look Creator, a gente tem o Split Tone, e aqui, galera, é só o cheirinho, ó, só um detalhe, né? Nós temos aqui a nossa imagem, ó, não vou conseguir fazer o antes e depois com ela em tela cheia, porque não dá para dar o Ctrl D aqui nisso, mas, ó, antes, né, nós temos a imagem mais magenta,
e depois agora eu dei uma melhorada, né, equilibrada para justamente trazer mais tonalidade no barro, tá? Feito isso, vai de você. Eu utilizo o Bloom para trazer um pouquinho de brilho ali no céu. Não há necessidade se você não quiser usar, mas é bem pouca coisa, vocês nem conseguem perceber isso direito. E aí, galera, depois de a gente utilizar o Film Look Creator, né, com todos esses ajustes que a gente fez, nós podemos vir no Global Blend. Eu deixei em 100% a aplicação, mas se você ainda quer mais suavidade ainda nesse tipo de efeito que você fez com o Film Look Creator, você vem, ó, descendo o Global Blend, por exemplo, para 0.5, e aí você tem o quê? O Blend é a mistura da nossa imagem que foi editada até agora com o que a gente aplicou no Film Look Creator. O próprio efeito vai se misturar e a gente tem uma mistura dos dois aqui de forma mais transicional. Ele não vai ficar tão agressivo o ajuste em cima da imagem original. Eu vou usar em 100% aqui, que seria 1.000. Para mim tá ótimo, não teve um ajuste muito agressivo. Eu trabalhei de forma mais suave aqui no 8 bits. E aí, então, é o nosso look com o Film Look Creator. Antes, sem o Film Look Creator, nós temos aqui inclusive o azul, ó, bem trabalhadinho, né? E depois com o Film Look Creator nós temos aqui aquele ciano. Então é isso que a gente vai construindo no efeito Teal and Orange que todo mundo quer e procura, né? O efeito Teal and Orange é isso, eu trouxe suavidade. Antes era um azul muito marinho, digamos assim, se vocês olharem para essa bola azul aqui, ó. E também para a roupa aqui do vaqueiro, né? Nós temos aqui antes, que é a imagem original, e depois, olha só como tá mais suave esse azul na questão de tonalidade, caminhando para um ciano, mantendo informação no nosso arquivo. Agora eu fiz um trabalho nesse barro, né? Ele tá muito flat, então eu trouxe um pouquinho mais de densidade. Habilitando esse nó, a gente tem, ó, um barro mais denso aqui. Se eu der um Ctrl F, nós temos aqui o antes e o depois, muito mais densidade também na pele dos vaqueiros. Olha o couro, como deu uma densidade interessante aqui, ó, recuperou mais cor. Nós temos aqui também densidade aqui na região do mato, né, um pouco. E o céu, galera, olha como ficou muito bonito a recuperação mesmo em 8 bits, ou seja, quando alguém chegar para você e falar que não dá para fazer color grade em 8 bits, é desnecessário. Olha o que a gente conseguiu, galera. Alguns ajustes aqui que foram feitos, então para eu conseguir essa densidade utilizando Hue versus Luminance, tenho aula aqui sobre densidade, vou deixar no card também para vocês acompanharem. Então olha só, antes o céu ainda estava sem profundidade, eu vim lá e pumba, a gente trouxe mais densidade nesse azul inclusive, ó. Presta atenção no azul aqui, ó, bem mais denso a sua cor, tá? Muito interessante que a gente recupera algumas tonalidades na saturação dessas cores que os realces acabam lavando ou desbotando. Então é por isso que a gente usa densidade, caso alguém ainda tenha dúvidas sobre isso. Depois, galera, eu venho com um ajuste que eu acho excelente para imagem de drone, né? Que é justamente tirar um pouco de nitidez. Olha o antes, depois. É muito sutil. Eu não tiro demais também, porque senão fica muito lavado, tá, pessoal? Então, ó, antes e depois. Foi 0.51 que eu tirei de nitidez. Ah, Ítalo, dá pra tirar mais? Dá, agora é gosto, né? Você pode escolher o que você quer aí de gosto de tirar essa nitidez. Lembrando, nitidez nada mais é do que contraste de arestas, tá? Não existe esse nitidez, né? É só porque é contraste de arestas e dá esse aspecto de nitidez, que é a relação de realces com sombra, que vai gerar o contraste, que gera aí o contraste de arestas e, por fim, a nitidez popularmente conhecida. Feito isso, galera, eu acrescentei um pouquinho de Film Grain aqui. Se a gente clicar em efeitos, né, eu tenho aqui o Film Grain que eu utilizei, 35mm 400 em 0.5. Ó, do jeito que ele aplica aqui, eu já apliquei em cima da imagem. Talvez você não vai ver tão bem, mas vê um grãozinho aqui no céu, uma texturinha interessante. Até porque o próprio barro é bem texturizado. E aí, para trazer mais conversa aqui, esse look cinemático, né? Sempre vou usar isso para brincar com vocês. A gente utiliza aqui um grãozinho para trazer um pouco de profundidade. Galera, se a gente chegar aqui na nossa imagem, nesse final, eu fiz essa imagem toda sem precisar de LUT. Mas eu vou botar uma opção para você que gosta de LUT, né? E quer utilizar LUT. Aqui eu tenho mais uma aplicação com LUT. A gente trouxe um pouquinho mais de brilho para a imagem. Eu acho que é desnecessário, mas vai de pessoa para pessoa. É só uma opção aqui se você quiser aplicar LUT na sua imagem, ó. Antes sem LUT, depois com LUT. Você vê que traz um brilho a mais, um realce. Eu já vou trazer a imagem mais pro look mais escurinho, assim, para preservar aqui as informações.
e ter o trabalho final. Coloquei só como opção caso você queira, quem sabe, aplicar LUT na sua imagem. E aqui a gente tem a imagem final, pessoal. Olha que bonito, né? Nós vamos mostrar, então, aqui. Eu vou deletar esse LUT, que eu não uso ele, só botei como opção, né? Então, antes com a imagem log, se a gente pegar, então, o CST e habilitar convertido por Rec 709, agora a gente vem para o nosso processo de correção e parte criativa, o look final. Vou colocar em tela cheia para vocês verem. Antes, Rec 709, look final aplicado, imagem mais quente, aquele aspecto de vaquejada, ambiente energético, é um esporte energético. Então a gente já trouxe aqui esse look maravilhoso, que eu gostei muito por sinal. Ítalo, e as outras imagens de drone? A gente pode aplicar esse look? Podemos testar, inclusive. Como já está tudo feito, galera, a gente agiliza a nossa vida. E aí nós vemos aqui, ó, pumba, aplicou o look em cima. É tanto que a gente tem até o efeitozinho mais ciano. E, obviamente, quando a gente está falando aqui de uma imagem que ela tá com bastante neblina, a gente precisa sempre trabalhar aqui os contrastes, né? Porque a gente perde muito contraste. Olha como que tá o nosso zero aqui. Ele tá muito flat, então a gente pode vir aqui, ó, descer um pouquinho mais aqui as sombras para trazer um pouco mais de contraste para essa região e mantendo aqui a referência sempre preservada, né? Eu não vou encostar no zero, eu vou chegar próximo. Realce aqui, se eu subir o realce, eu tenho muita neblina, tem que cuidar bastante. Mas lembra, ó, a gente trabalha com 896, né? Eu posso aqui, ó, de novo arrastar as sombras mais para baixo, a gente vai esticando esse gráfico para chegar no look que a gente quer, ó. Sempre preservando aqui o 896, que é os nossos realces, e evitando clipar no zero, né? E agora a gente vai chegando naquele look que a gente deseja. Aqui é antes, depois. Olha só como a gente trouxe mais profundidade de informação. Claro que a neblina lava muito a imagem, né? Se eu tirar aqui esse azul, olha como era antes. Bem azulado, né? E aqui já tá mais quente, né? Então, vocês precisam só se atentar a corrigir isso também. Se eu vim aqui nessa outra imagem, né, a gente pode aplicar o do look anterior. Já mudou muita coisa. Olha como a diferença de uma neblina, galera, causa em uma imagem, né? Com menos neblina, com mais neblina. Olha como a neblina já acaba nos atrapalhando muitas vezes. Óbvio que aqui eu tenho muito contraste sendo aplicado, ó, já começou a sair um pouco aqui do 1020, do 896. Vou recuperar um pouquinho mais para a gente não clipar muito essa região. Eu vou pegar as sombras aqui que tá muito afundada ainda, eu posso subir um pouquinho mais. A gente tem uma imagem mais natural, né? Então a gente já tem aqui um look bem interessante. Se eu for agora para nossa próxima referência, já é um outro horário. Isso é interessante, porque se eu não me engano, essa imagem está sendo gravada no mesmo ambiente, né? No mesmo dia, só que são horários diferentes. Se eu aplicar aqui, por exemplo, o da vaquejada, olha como ficou bem quente, né? Eu tenho aqui uma imagem mais quente por causa daquela correção do azul que eu apliquei. Não gostei, galera? Essa é a praticidade do DaVinci Resolve. Desabilita o nó, a gente já tem tudo mais natural, ó. Antes com aquele azul que servia para outra imagem, que aí não vai servir nessa, né? Ó, fica tudo, até a pista aqui, ó. Vocês podem ver que o asfalto, ele fica numa cor que não é a real, né? Se eu tiro, agora sim faz sentido, né? O asfalto voltou para sua tonalidade real e a gente tem uma imagem mais natural ao olhar, tá? Interessante, aqui a gente tem essa imagem, né? Nós vamos para a próxima referência. Olha que imagem bonita, galera. Eu acho muito bonita essa visão que o drone dá, né? Drone dá aqui na imagem, né? Eu acho muito interessante. Colocar em tela cheia. Olha como que ficou. Deixa eu selecionar os nós aqui, né? Vou tirar esse nó azul. Vou selecionar os nós aqui para a gente ver o antes e depois, ó. Rec 709, quando faz a conversão com o Color Space Transform. E o look aplicado para a gente ter então a imagem que a gente quer. Beleza, pessoal? Eu acho que é isso então, pessoal. Tentei deixar essa aula o mais completo possível aqui sobre tratamento em imagem de drone. Se você quiser aí trazer alguma imagem para mim de drone também para tratar, se você tem um drone que faz 10 bits, quem sabe, é muito interessante para a gente mostrar essa diferença e a gente ver o quanto que a gente pode trabalhar em cima da imagem. Eu já trabalhei em outros drones aqui que eram 10 bits, e óbvio que tem diferença, mas estou provando para vocês com essa aula que mesmo que você tenha um drone que seja 8 bits na entrega,
A gente tem informação suficiente para se trabalhar. Se você gostou dessa aula, deixa o teu like aí, me ajuda bastante. Eu desprendo meu tempo para poder trazer esse conteúdo para vocês, o mais informativo possível, o mais completo possível e que possa ajudar você no seu dia a dia no DaVinci Resolve. Muito obrigado por ter acompanhado essa aula até aqui. Se você gostou, deixa um comentário também, o que você achou, qual drone você usa no seu dia a dia, o que você aprendeu nessa aula que você vai usar no seu dia a dia, deixa aí nos comentários. Inclusive, qualquer dúvida que você tiver, deixa aí nos comentários também. Muito obrigado, nos vemos no próximo vídeo, forte abraço, valeu, tchau!